Muito boa noite a todos, boa noite, Alexandre. Primeiro, agradecer as pessoas que estão aí participando, um dia especial para o portal. É um projeto novo, é um projeto Papo sobre Base, em que a gente vai trazer convidados. E eu fico muito feliz de trazer um convidado que, além de ser um excelente profissional, é um amigo que eu fiz no futebol. A gente já se conhece de alguns outros carnavais, né, Alexandre? E te agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui contigo. E já começando esse bate-papo, me dizendo um pouco aí sobre quem é o Alexandre Lemos, para esse pessoal que está aqui nos acompanhando. Bom, primeiramente, boa noite, Carlos. Boa noite para os seguidores. Então, meu nome é Alexandre Lemos, eu sou formado em Educação Física pela Federal de Viçosa, nasci em Belo Horizonte. Então, minha vida como treinador começou assim. Eu sou estudante, formei na faculdade e dentro da faculdade eu tive algumas oportunidades relacionadas ao futebol e minha carreira foi sendo construída passo a passo na faculdade, nessas oportunidades que eu tive. E aí, como você mencionou, passei por alguns lugares e aí mais futuramente na conversa a gente fala direitinho sobre cada passo que eu dei. Alexandre, e aí aproveitando então que você saiu lá, né, faculdade, fez o curso de Educação Física, conta um pouquinho para o público aqui, como que foi que você achou assim, eu quero ser treinador? Quando é que deu um estalo na sua cabeça que você queria ser treinador? Já foi lá na faculdade antes? Como é que foi? Então, Carlos, desde criança eu já tinha algumas situações que me levavam a ser treinador de futebol. Por exemplo, desde novo, eu costumava, com meu avô, a comprar jornal, ao invés de ir para a praia, né, muito cedo. Eu comprava jornal e tinha um interesse muito grande em saber como é que eram as transferências de clube, que jogador ia para tal clube. Eu lembro muito bem que meu avô adorava ler o Estado de Minas, e eu só gostava da página de esporte, porque envolvia política, eu já não lia mais nada, né? Mas a parte esportiva realmente me chamou muita atenção, muito novo, adolescente ainda. E aí isso começou a chamar a atenção da minha família, porque eu vi o Estado de Minas, aí passei a comprar o lance. Foi uma coisa que eu fui carregando, fui sempre muito ligado ao futebol, né? E quando eu comecei a ficar mais velho, e eu comecei a ter computador, acesso a essas situações, me agradavam muito os tipos de jogos manager, em que eu era o treinador e não um jogador de futebol, igual a maioria dos adolescentes. E isso era uma coisa que eu fazia todo santo dia, não enjoava. Então, de um jogo eu fui pulando para outro, de acordo com a evolução desses jogos, e foi uma coisa que eu notei durante a adolescência. Então, quando eu fui escolher qual a profissão, eu estava na dúvida entre três situações: educação física, administração e psicologia, né? E, bom, dentro disso, eu parei para fazer uma reflexão, né? Se é adolescente, você ainda não tem certeza de onde você vai. Acabou que eu optei pela educação física, mas a minha carreira como treinador, ela foi acontecendo, sabe? Foi uma coisa muito intuitiva, assim. Não foi algo que eu planejei, eu vou ser treinador de futebol. Eu passei tive uma oportunidade em Viçosa, e aí quando eu cheguei lá na faculdade de Viçosa, e eu vi a faculdade, deu uma situação mais intuitiva, assim, o coração acelerou, e eu optei por estudar e passar na Federal de Viçosa. E quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que lá era famoso por formar profissionais de futebol. Eu não tinha nem noção disso. Foi uma coisa bem intuitiva. Quando eu estava na faculdade, eu estava meio sem rumo, tinha acabado de passar, enfim, fiquei um ano, aquela coisa de adolescente, né, virando adulto, vivendo sozinho. E eu perdi a matrícula da faculdade, fiquei 6 meses sem estudar. Nesses 6 meses, eu tive a oportunidade de ver um treino na Toca da Raposa 2. E quando eu vi um treino na Toca da Raposa 2, eu lembro que era o Ney Franco que estava dando treino. Na hora que eu vi aquilo ali, eu falei assim, nossa, é isso que eu quero para minha vida. E aí, depois que eu voltei para a faculdade, eu já voltei determinado a trabalhar no futebol. Só que como eu era estudante de educação física, na minha época, não era comum ser treinador, era comum ser preparador físico. Os treinadores eram mais ex-atletas. E aí fui determinado a virar preparador físico. Quando eu cheguei lá na faculdade, eu pedi uma oportunidade, e aí surgiu uma situação para mim no Véu de Viçosa. E quando eu cheguei lá no Véu de Viçosa, o cara chegou e falou comigo assim, Alexandre, bom, eu tenho uma situação aqui como preparador físico, mas essa categoria o treinador chega semana que vem. Dá um treino para mim na categoria hoje
só para fazer o treinador, semana que vem você começa com o preparador físico. E aí eu dei um treino, ele gostou, aí me perguntou se eu queria ser treinador de futebol. E aí eu aceitei e acabei entrando como treinador de futebol e fui indo como treinador. De lá eu tive a oportunidade de trabalhar na seleção feminina do Haiti. Nesse time mesmo, Véu de Viçosa, tem um campeonato mineiro. E aí eu trabalhei como auxiliar técnico da seleção feminina do Haiti, que fez uma preparação lá em Viçosa para a Copa do Mundo. E um ano antes de eu formar, surgiu o Centro Esportivo Baense, em Ubá, uma cidade 40 quilômetros de Viçosa. E aí eles me contrataram, eu comecei como treinador do Sub-11, se eu não me engano. Eu era estagiário, né, mas fazia função de treinador do Sub-11, da iniciação. E aí eu fui para o torneio substituindo o treinador do Sub-15. E aí nesse torneio eu ganhei o torneio, foi o primeiro título do clube. E aí o coordenador já me convidou para ser treinador do Sub-15, o treinador do Sub-15 passou a treinar o Sub-17. E aí do Baense eu fiz um campeonato mineiro, aí ganhei do Atlético de 4-1, e aí já tinha uma situação boa para mim no Cruzeiro. Aí acabou que eu participei do processo seletivo do Sub-14, mas quem assumiu foi o Hudson, né? O Hudson que assumiu. E aí 3 meses depois eles me convidaram para ir para o intercâmbio do Cruzeiro. E aí foi assim, a minha primeira equipe de alto nível foi o Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte. Legal demais. Você vê que nada é por acaso, né? Talvez as melhores coisas aconteçam sem que a gente faça algum plano sobre elas, né? Óbvio que a gente poder planejar e depois as coisas foram mais planejadas para você, imagino, né, Alexandre? Mas começou, então, intuitivamente. Exatamente, né? Foi uma jornada de autoconhecimento, né? Então, graças a Deus, eu tive bem novo essa sabedoria, né? De escolher a minha profissão. Muitas pessoas têm dificuldade nisso, né, Carlos? Você sabe que muitas pessoas não são incompetentes, infelizmente, elas descobriram o que queriam, né? E quando descobrem o que querem, conseguem ser competentes, né, no que fazem. E graças a Deus eu tive essa oportunidade e consegui me identificar dentro de mim qual que era o meu verdadeiro, a razão que me movia, né, para ser profissional. E isso foi importante, porque eu comecei como treinador com 22 anos, né, então eu comecei bem cedo, né. Que legal, tem até gente aqui já falando que se identificou um pouco com a sua história. A gente tem aqui alguns até amigos, né, amigos seus, fizeram faculdades com você. O Ramon está lá no Flamengo, parece que estudou na mesma época que você lá no Flamengo, lá em Viçosa. Isso, o Ramon, nós temos uma turma boa de Viçosa que trabalhou no Baense, o Ramon, Murilo, Igor Sergipe, né, o Igor Guedes, que está no Desportivo Brasil, o Murilo, que está no Curitiba. A nossa turma, o Fabrício, que está no grupo do Manchester City, aí, que é um grupo de vários clubes, né, trabalhando. Tem o Augusto, que está no Maringá, trabalhando no Curitiba. Foram várias pessoas que foram formadas na minha turma, não foi só a minha pessoa, né? Foram várias pessoas. Lá tinha um professor que chama Professor Próspero, que é um cara muito famoso ligado ao Próspero futebol. Paoli, que está no Vasco. Isso. Hoje coordenador da categoria de base do Vasco. E ele foi uma pessoa que abraçou o nosso grupo, né? Nós tínhamos um grupo que tinha muita vontade de virar como no futebol. E ele foi um cara que oportunizou e incentivou, direcionou a gente para conquistar nossos sonhos, né? Que é ligado ao futebol. Entrando um pouco mais, então, em relação a essa decisão sua de virar treinador, e aí a gente tem algumas pessoas perguntando aqui, né? E talvez seja curiosidade de boa parte delas, como se tornar um treinador? O que uma pessoa, o que um profissional deve fazer para se tornar um treinador de uma equipe profissional, de base, etc. Então, Carlos, hoje tem formas diferentes, né? Na minha época, como eu não fui atleta profissional, eu tinha que formar educação física para, pelo menos, ter algum conhecimento para competir com as pessoas do mercado, né? Hoje tem um curso regulamentador que é o curso da CBF, né? Então, assim, hoje, se você passa por todos os processos do curso, você naturalmente é um treinador profissional. Você não precisa fazer o curso de educação física, né? E nem ser ex-atleta.
Mas, assim, hoje tem as duas diretrizes e esse curso é o curso regulamentador. As pessoas que são formadas em educação física têm um conhecimento científico sobre a parte física bem interessante, necessitam de evoluir em conceitos relacionados ao futebol. O futebol é um esporte bastante peculiar, a gente vai falar muito sobre o futebol. E o ex-atleta também carece de um pouco de teoria sobre o que acontece com o corpo humano quando realiza uma atividade física, que também é importante, né? Uma situação também importante. Então, tem as duas situações. Então, hoje o futebol ele é bem democrático. Ele é bem democrático e é um esporte bastante seletivo para os competentes. Aqueles que forem ex-atletas e buscarem capacitação, aqueles que forem educadores físicos e buscarem curso regulamentador, são profissionais aptos a trabalhar como treinador de futebol. Legal você ter falado um pouco sobre isso, Alexandre, porque existe, né? Muitas pessoas acabam perguntando, mas quem leva vantagem? O que é melhor, um ex-atleta que vira treinador ou um profissional de educação física que vira treinador? Acho que a união entre as duas partes talvez seja o melhor casamento para que dê um resultado melhor para o clube, não é isso? Isso. Eu sempre digo que o ex-atleta tem vantagem. Por que o ex-atleta tem vantagem? O ex-atleta, ele é um cara que tem uma experiência e uma vivência muito grande, específica no esporte, de vestiário, de campo, principalmente os que jogaram em alto rendimento, jogaram partidas com 70, 80 mil pessoas, partidas importantes, finais de campeonato. Então, o ex-atleta ele tem vantagem, sim, sobre o educador físico. E o ex-atleta que capacita, dificilmente um educador físico vai conseguir chegar nesse nível, a não ser que seja proporcionado para ele vivência em esporte de alto rendimento. Então, ele realmente tem a vantagem e o educador físico tem que correr por fora, pela falta de vivência que o profissional trabalhou com futebol, que jogou futebol em alto nível, tem. Todos os dois, falta alguma coisa. Então, nas duas situações, as pessoas que estão nesse processo têm que se capacitar naquilo que falta, né? E aí, a partir do momento que capacita, fica fácil, porque uma pessoa passa a ser competente, né? Que é o mais importante. Você vê grandes treinadores formados em educação física, você vê grandes treinadores que são ex-atletas, você vê profissionais que não são tão grandes, que são medianos na educação física, você vê profissionais medianos que são ex-atletas. Acho que em qualquer área, né? Em qualquer área. Então, o importante é você ser competente. O importante é você aproveitar as oportunidades que a vida te dá para se tornar uma pessoa competente. O Natan está dizendo aqui que já te deu muito título. Tem que me agradecer muito. O Natan foi meu jogador no Cruzeiro durante, acredito, 2 anos e meio, se eu não estou enganado. Foram pré-infantil, infantil, né? E meio ano de juvenil. Eu trabalhei com ele. É um menino bacana, um menino inteligente. Se quiser ser treinador, vai ser um treinador muito melhor que eu. Porque tem a vivência do campo e é inteligente o suficiente. Realmente foi um grande atleta que eu tive a oportunidade de trabalhar, um menino muito legal de trabalhar. E a gente fica muito orgulhoso quando a gente vê esses meninos progredindo, né, na vida. Né? O mais importante da gente como treinador é ver o progresso, né? Não só como atleta, mas como ser humano também. Bacana. Aproveitando que a gente está batendo esse papo aí, conversando, aqui a gente não tem muito protocolo como é que a gente vai seguir. É um bate-papo, é uma resenha para mostrar para o pessoal, né, bater esse papo e informar as pessoas sobre como que é o trabalho do treinador de futebol e tal. Mas aí a gente aproveitando que tem aqui alguns ex-atletas, o Popó mandou um abraço aqui para você também, estava aqui nos ouvindo, aqui nos vendo. Como que você tem visto o número de atletas, vários desses atletas que estão hoje no profissional do Cruzeiro, talvez tenham trabalhado contigo. Estou errado? Tem alguns atletas ali que trabalharam contigo? Não, realmente tem vários, né? Acho que é o processo hoje do Cruzeiro, né? O Cruzeiro hoje é um time que carece de atletas jovens por tudo que aconteceu. E vai ser importante para os meninos, porque eles vão se sentir oportunizados e são competentes, são bons jogadores. Você citou o Popó, tem o Kaká, tem o Arthur, tem o Edu, tem os meninos novos que eu não cheguei a trabalhar, o Maurício, que é bom jogador, tem o Caio Rosa,
que é bom jogador, enfim. Se eu for falando aqui, eu posso estar esquecendo algum nome, mas são jogadores que eu tive a oportunidade de trabalhar. O Pedro Picalli, que fez o gol agora no final de semana também, é um baita de um jogador. Eu acho que o Cruzeiro, a oportunidade está sendo dada no momento certo. Primeiro porque o clube precisa. E são bons jogadores. O Cruzeiro tem uma boa base. As pessoas têm que entender que o futebol de base, ele não baseia só em resultado esportivo. Tem jogadores de alto nível, mesmo sem grandes resultados. Não que seja o caso do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem sempre grandes resultados durante os anos. E eu vejo assim, os jogadores hoje que estão lá são jogadores que têm muitos anos de casa, passaram na mão de bons treinadores. A gente tinha um grupo muito bom no Cruzeiro, eu acho que você presenciou essa época, né? O Cruzeiro teve uma época na base que realmente tinha um trabalho de base muito bem feito, em alto nível, e esses atletas foram privilegiados com esses bons treinadores, né? Treinadores que, além de serem bons treinadores, eram boas pessoas, estavam ligados ao aspecto humano, né? E hoje o jogador precisa também desse aspecto humano, né? De estar sempre sendo estimulado a ser um ser humano melhor, não só um atleta de alto nível. E pela situação do Cruzeiro, calhou, né, desses atletas tendo oportunidade, eu espero que eles aproveitem, porque futebol, qualidade de jogo, eles realmente têm. E muitas das vezes falta uma questão de oportunidade. O futebol brasileiro é um futebol bastante exigente, acaba que para muitos torcedores vira uma situação de desabafo social, então as pessoas não têm muita paciência, não têm... o próprio treinador que está ali, hoje a situação é bem complicada, o cara perde 4, 5 jogos, ele já é questionado, já é mandado embora, então muitas vezes não tem como ele colocar alguém que ele está vendo que tem um potencial. É mais fácil ele colocar um jogador mais velho, mais experiente, que ele sabe aquilo que o profissional vai colocar, porque às vezes o menino que não é formado, ele é um jogador às vezes até melhor, mas não performa tão bem quanto o jogador experiente. Então, isso é um processo complicado. E o futebol brasileiro, às vezes, não facilita com que a gente lance esses meninos, né? Eu espero que essa crise que o Cruzeiro teve, essa reestruturação que está tendo, seja um grande passo para esses meninos, que eles possam brilhar aí nos campos, porque qualidade eles têm. Então, você acha que isso pode servir de exemplo, mesmo que não... Né? Óbvio que as outras equipes não querem repetir o mesmo insucesso do Cruzeiro, mas você acha que pode servir de exemplo ao aproveitamento desses atletas de base nas equipes profissionais no restante dos clubes do país? Eu acho que é uma tendência, porque o futebol brasileiro é um futebol que está sem recurso. Com exceção dos clubes que têm investimento externo e alguns clubes como o Flamengo, que tem um orçamento absurdo, que tem uma receita absurda, fica muito difícil competir de igual para igual em compra de jogador. Então a tendência é que os clubes passem a acreditar no trabalho de base, porque é a mesma coisa você formar um produto e formar um produto e não expor o produto. É isso que acontece muitas das vezes. O atleta passa anos de treinamento, de alimentação, e muitas vezes ele não tem a oportunidade de ser exposto, que é muitas vezes o que falta. Por várias situações, a gente pode falar isso o dia inteiro aqui, se a gente quiser, mas algumas eu já citei aqui agora. E eu acho que é uma tendência do futebol brasileiro. A ausência de dinheiro vai fazer com que os clubes passem a apostar mais nos meninos. E eles realmente merecem isso, porque são batalhadores. Ninguém sabe o que esses meninos passam no dia a dia, sabe? São muitos anos de dedicação, muitos anos longe de casa, muitos anos perdem a melhor parte da vida por um sonho que eles nem sabem se eles vão conquistar, né? É uma ilusão, porque às vezes acreditam que vão chegar e às vezes não chegam. Então passam muitos anos dedicando a uma coisa que talvez eles nem cheguem no nível que eles gostariam de chegar. Então, a gente fica vendo só os cases de sucesso, os casos de sucesso, que são os que mais passam na mídia, mas não é a realidade do futebol. Então, eu realmente admiro muito os atletas pela vontade de conquistar o sonho, pela dedicação que eles têm. E eu espero muito que os clubes brasileiros passem a lançar mais, porque talento no futebol de base tem, e tem muito talento. O que precisa é um pouquinho mais de disposição, um pouquinho mais de carinho com os meninos. As gerações são diferentes, o perfil de jogador é diferente. A gente tem que ter carinho com esse atleta novo que está surgindo, porque é um perfil de atleta diferente do que 10, 15 anos atrás. A gente tem que valorizar, ser sábio o suficiente para trabalhar com eles
e oportunizar no momento certo. Legal. E, infelizmente ou felizmente, é um funil, né, Lemos? Como qualquer profissão, né? Eu estive, até como depoimento desse bate-papo nosso aqui, eu estive em uma comunidade aqui em Belo Horizonte e eu fiz uma pergunta para os atletas que estavam ali, para os meninos que estavam ali acompanhando o bate-papo, a conversa, e eu perguntei para eles quem gostaria de ser médico. E ninguém levantou a mão. Perguntei quem gostaria de ser engenheiro, ninguém levantou a mão. Perguntei quem gostaria de ser preparador físico, um ou outro levantou a mão. E quando eu perguntei quem gostaria de jogar no Flamengo, todos eles levantaram a mão. Ou seja, é o sonho desses meninos, mas a gente sabe que percentualmente é mais fácil ser médico, engenheiro, preparador físico do que jogar no Flamengo ou numa outra grande equipe no país, não é isso? Com certeza, com certeza. Os números são absurdos. Assim, falar sobre... É um público muito pequeno, mas muito pequeno que chega em alto nível, mas muito pequeno. É coisa de 2, 1,5%. É uma coisa, assim, quando eu falo assim, atletas que ganham entre 30 até os salários milionários. Aí a pessoa fala assim, pô, mas é um dinheiro alto, um médico não ganha isso. Mas as pessoas têm que entender que o atleta de futebol tem vida útil. Ele tem 10 a 12 anos de alto nível. Então, uma pessoa que ganha entre 15 e 20 mil reais, que é um bom salário hoje, na realidade um excelente salário para o Brasil, muitas pessoas vivem com muito menos, eu não quero nem entrar nessa discussão, que é uma discussão social muito ampla, mas o atleta tem vida útil, tem vida útil. O atleta, são 10, 12 anos ali, que ele não vai conseguir sustentar esse valor, o jogador que não chegar em altíssimo nível, ele não vai sustentar esse valor pelos 10 anos. Então, depois disso, e aí? Às vezes é um cara que não teve formação acadêmica, é uma pessoa que não tem, o intelecto não foi tão desenvolvido. E aí o que a pessoa vai fazer? Será que uma pessoa que guardou o dinheiro durante a carreira? Pô, e os meninos carecem disso, né? Então é difícil, por isso que muitos chegam num nível bom e às vezes acabam de maneira complicada, né? E é legal falar sobre isso justamente pelas oportunidades. Com certeza você trabalhou em processo de avaliação de atletas. Qual foi a dica? Qual que é a dica que você dá para esse profissional, para esse atleta que quer chegar no profissional, ou às vezes está numa equipe, ainda não chegou numa equipe de grande porte, vamos dizer assim. Qual que é a dica que você dá para esse menino buscar esse sonho dele? O que você indica para esse menino? Primeira coisa é que se a pessoa quer isso para a vida dela, que ela não desista. Essa é a primeira coisa. Nós estamos acostumados a ouvir os nãos da vida e se perder nesses nãos. Há muitas histórias de pessoas que fizeram peneiras, fizeram avaliações e tiveram que fazer várias para serem aproveitadas por um clube às vezes menor e depois virar um jogador de alto nível. Essa é a primeira coisa. Se você quer, não queira só o Cruzeiro, o Atlético, o Flamengo, o Corinthians, o Santos, vai em clubes menores. Se você não passou, vai em clubes menores. Não desista do seu sonho. A pior coisa que você pode fazer é desistir do seu sonho. Então, essa é a pior. O primeiro passo para não acontecer é desistir. Exatamente. Quando você vai fazer uma peneira ou qualquer avaliação que você vai fazer em qualquer clube, várias coisas são notadas por nós. Parte técnica. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção e que eu vejo em alto nível hoje, que faz bastante diferença, é a atitude. São os valores humanos que o atleta constituiu para chegar no alto nível. Você vê os atletas que são de altíssimo nível, são seres humanos altamente confiantes, altamente competitivos. E muitas vezes eles não estão preocupados com ao redor. A competição é interna, entendeu? São seres humanos diferentes. Por isso que chegam no alto nível. Então, um jogador vai fazer hoje uma peneira, a gente olha muito, muito isso. Atitude. Isso é importante. Um cara que tem autonomia, que é confiante, um cara que mostra personalidade numa situação difícil. Essas são as situações, porque a parte técnica ela evolui durante o tempo.
a parte física evolui durante o tempo. Então, são fatores importantes a gente estar observando também no dia a dia e, para mim, são preponderantes para um jogador chegar em alto rendimento. Os desafios, falar um pouco sobre os desafios da formação. O que você hoje enxerga como os grandes desafios da formação ou do processo de formação nos clubes? Então, Carlos, é uma situação que a gente vai conversar o dia todo, né? Com certeza. Poxa, são grandes desafios, né? Assim, vamos lá, enumerar alguns deles. Primeira coisa, para o atleta em si, passar 4, 5 anos da vida dele num clube de futebol, sem a diversão, sem os amigos, sem família, sendo que o apoio deles talvez é a assistência social de um clube bem estruturado, o treinador, a comissão técnica e os amigos ali que acabam virando a família dele no final de semana. Então, para o atleta, para começar isso. Para nós, como comissão, lidar com 35 meninos que ambicionam, que têm um sonho, ajudar eles a conquistar o sonho com pouca maturidade deles. Às vezes são atletas que têm uma vida social bastante conturbada e por isso tem muita dificuldade em valores, em visualizar as coisas, em pensar. Além de tudo isso, nós temos um agravante, que hoje, com o mundo globalizado, com o número de informação que nós estamos tendo, as gerações estão mudando de comportamento num espaço muito curto. Então, antes a gente falava sobre geração Y, geração Z, gerações que mudavam de comportamento em 10 anos. Hoje, em 4, 5 anos, os meninos já alteram completamente o comportamento. Se você for parar para pensar, talvez há 8 anos atrás, o WhatsApp estava surgindo. O Instagram nem existia, estava sendo feito. E isso altera completamente o comportamento dos meninos. Altera completamente. E altera completamente o nosso trabalho com eles. Quando muda o comportamento, muda a forma de abordagem, muda a forma de dia a dia. Todos nós profissionais, nós temos que estar sensíveis a essas mudanças. Então, é um desafio para a gente muito grande. Para os meninos, são vários. São vários. A gente pode enumerar, igual da família, está jogando jogos de altíssimo nível competitivo, por isso são jogos desgastantes a nível mental. A intensidade e a entrega do treino tem que ser cada vez maior. Nós, profissionais, cada vez temos que ter melhor formação, porque o futebol, ele transcende o físico, o técnico, o tático. Hoje nós temos que ter ideias psicológicas, ideias de gestão. Não adianta só você pegar seu curso de faculdade e abraçar no seu curso de faculdade e achar que aquilo vai ser o suficiente para você ser um treinador de alto nível, porque hoje os treinadores de alto nível têm com muito conteúdo. Se eu pegar os treinadores de base hoje no Brasil, que é onde eu passei 6 anos e meio da minha vida, você vê treinadores com altíssimo nível de conteúdo. Então, o nível de competição está muito alto e o nível de conteúdo está sendo muito alto. Isso é importante para o atleta, para o nível de atleta que a gente quer formar. E o atleta são essas dificuldades, né? E a gente pode enumerar várias, sociais, enfim, as famílias estruturadas. Hoje, as famílias, não existe mais família, né? Pai e mãe separada, às vezes o menino não tem pai, às vezes o menino foi criado com a avó. Enfim, é um meio social onde as crianças, socialmente falando, são bastante prejudicadas em vários aspectos, né? O futebol, ele propicia e ele seleciona muitos atletas que vêm de condições sociais ruins. E por isso, às vezes, não só eles, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, pessoas que vêm de situações sociais boas também, às vezes, têm dificuldades. Mas o futebol seleciona muito esse perfil. E esse perfil é um perfil que a gente tem muita dificuldade, adaptação de dia a dia. Você imagina um cara que mora no norte, no nordeste, vir para uma cidade como São Paulo, Belo Horizonte, né? Muda tudo, e com 13, 14 anos. E esse é o dia a dia do atleta de futebol, né? É um sujeito com capacidade de adaptação incrível, é um sujeito com inteligência específica absurda, porque um atleta de alto nível tem uma inteligência absurda, essa é a verdade. E são sujeitos peculiares. E os desafios estão aí para várias situações que a gente pode enumerar. Algumas delas a gente comentou aqui, senão a gente vai passar o dia inteiro falando sobre elas. O Elano, que é preparador de goleiros lá do Atlético, com quem você deve ter convivido aí também algumas vezes, ele fala uma coisa aqui bem interessante, que é
o nível de cobrança por resultado também aumentou. E Sim. isso tem influência direta no processo de formação, né? Com certeza. Com certeza, em várias situações. Manda um abraço para o Elano aí. O Elano é um cara do bem, um cara bacana, gente da melhor qualidade. Com certeza. Até hoje, igual a gente está falando do profissional, né? Do atleta não colocar do treinador não colocar um atleta de base, justamente porque ele não tem segurança no cargo. Então ele não vai ter paciência para colocar um potencial em campo, né? Ele não vai ter essa paciência. Mas se você pensar na base, é a mesma situação. Às vezes você tem um atleta maturado que te traz mais performance e o cara, pela situação de manter o emprego, ele põe um atleta maturado que talvez daqui 2, 3 anos não é um atleta que vai ter mais nível. E às vezes um jogador com maturação um pouco menor, que vai ter um potencial de evolução maior e provavelmente falo provavelmente, porque nós chamamos de potencial. E potencial é difícil a gente enumerar ele, quantificar ele, né? E quando a gente fala isso, às vezes a gente está privilegiando a performance ao invés do potencial. É a estrutura do futebol brasileiro, né? O profissional que se sente pressionado para trabalhar, ele vai trabalhar conteúdos para ter rendimento e não para formação. Sendo que o ideal, e aí é em qualquer lugar do mundo, tá? Saindo do Brasil aqui, a prioridade não é performance. A prioridade é formar um atleta de alto nível, né? Hoje eu posso falar, porque estou num clube que é um clube empresa, é o clube onde eu tive menos interferência dessa pressão interna, né, externa, desculpe, por resultado. Às vezes a nossa pressão interna é maior do que a externa. Então, é um clube que exige a formação de um atleta de alto nível. É óbvio que todo mundo quer resultado. Vamos falar. É impossível você formar jogadores de alto nível, 3, 4, 5, numa equipe que não tem resultado. Isso é impossível. É impossível. Mas você pode encontrar equipes. Vou dar um exemplo da geração 9-3 do Cruzeiro. A geração 9-3 do Cruzeiro foi uma geração que teve menos resultado que outras. E foi uma geração que teve bastante jogadores de alto nível. Então, nem sempre ter os melhores resultados esportivos quer dizer que você vai formar atletas de melhor nível. Ganhar ou formar? Você acha que meio você já respondeu isso, né? Uma coisa não depende da outra, mas se você puder formar ganhando, melhor ainda, né? O objetivo de todo mundo é formar ganhando. Isso é o ideal, né? Isso é que todo mundo quer ganhar e a tendência é essa. Se você tem atletas de alto nível, a tendência é que você ganhe partidas, né? Essa é a tendência. Mas o conteúdo a ser priorizado tem que ser de formação. Quando você tem essa possibilidade, tem que ser de formação. A gente trabalha... É desumano a gente cobrar. O futebol ele é desumano. A realidade é essa. Ele é desumano com nós treinadores, ele é desumano com a comissão, ele é desumano com o Elano que falou aí, que participou aí, que é treinador de goleiro, com o goleiro dele, com os atletas minha. Porque o futebol é um esporte que mexe com a emoção. Então ele chega a ser desumano. Qual o ambiente hoje que qual empresa no mundo hoje que exige máxima performance o tempo todo e se você cai de performance, todo mundo é mandado embora? Você não vai encontrar, cara. Você não vai encontrar. Por melhor que seja a empresa. Só o futebol. Por melhor que seja a empresa. Entendeu? Por melhor que sejam os produtos feitos pela empresa. Nós estamos falando de ser humano. Todos nós somos seres humanos. E todos nós somos pressionados, tanto internamente quanto externamente, por ter resultado. E muitas das vezes nós somos considerados incompetentes quando a gente não gera resultado. E quando você vê um jogo, por exemplo, às vezes acontece um erro individual de um atleta de altíssimo nível, que aconteceu, é importante para a formação dele. E o torcedor não está preocupado com isso. Às vezes nós, treinadores, nós vamos errar. Às vezes nós vamos montar um plano tático de jogo, que vai chegar lá e nós vamos ganhar o jogo mesmo montando um plano tático que errou completamente. E às vezes nós vamos perder fazendo tudo certinho, porque a bola bateu na cabeça de um e entrou, porque o futebol é imprevisível. Ele é incontrolável. O futebol é incontrolável. E a gente não pode culpar o treinador, o jogador,
por causa de uma derrota. Você tem que cobrar empenho, dedicação, uma equipe bem organizada, uma equipe que tem qualidade de jogo. Isso é o ideal para o futebol. A partir do momento que você vê qualidade de futebol, qualidade do atleta, um jogador que sabe tratar bem a bola, um jogador que tem qualidade técnica, um jogador que tem qualidade tática, enfim, todos os aspectos são importantes do futebol, que tem um treinador que é capaz de organizar a equipe, que joga um futebol agradável aos olhos do torcedor, isso sim é o ideal do futebol. Não, como diz o outro, fechar a casinha ali, jogar por uma bola, e às vezes acontece essa bola, e o cara ser considerado o melhor treinador do mundo porque fez isso. Enquanto o outro que propôs o jogo, que tentou ganhar o jogo o tempo todo e perdeu, é incompetente. Então é desumano, é absurdo o nível de cobrança no futebol. Como é que tem sido esse trabalho aí junto ao Red Bull? Qual é a grande diferença de trabalhar numa equipe igual o Red Bull e ter trabalhado no Cruzeiro? Conta um pouco pro pessoal aqui sobre isso. Engraçado que quando eu estava no Cruzeiro e eu vim para o Red Bull, eu imaginei deu uma queda de performance, né? Uma queda de performance, assim, por eu entender que o Cruzeiro é uma equipe maior e ter atletas, por ser maior, possivelmente conseguir captar atletas de um nível técnico melhor, eu imaginei que vindo para o Red Bull eu ia perder essa veia mais competitiva de chegar e ganhar. E eu fui surpreendido pelos atletas aqui, porque o futebol hoje, Carlos, o Brasil ele é um país diferente. E eu vou tentar te explicar isso da forma mais resumida possível antes de a gente entrar nesse assunto. O Brasil é o único país no mundo que você consegue arrumar 60 equipes com bons jogadores. Você vai encontrar bons jogadores no Maranhão, na Bahia, em qualquer lugar. Porque o brasileiro ele é diferente. Quando você vai na Europa, você vai, por exemplo, no Campeonato Português, você vai ver Porto, Benfica, Sporting, Braga, talvez ali um Belenenses ali com equipes competitivas. As outras são de baixíssimo nível. E no Brasil, não. Você encontra bons jogadores em qualquer lugar. E isso me surpreendeu, porque quando eu vim para o Red Bull, eu imaginei que eu teria um nível competitivo mais baixo. E os resultados não me disseram isso, porque eu tinha bons jogadores e jogadores diferentes. A cultura aqui no São Paulo é diferente em Minas Gerais, os valores são diferentes e eu demorei um pouco para me adaptar, entender melhor. O estilo de jogo é diferente e os jogadores são jogadores próprios para esse modelo. São próprios para esse modelo. São jogadores diferentes. E eu tive que me adaptar a esse modelo e graças a Deus aconteceu isso, né? Da gente ter bons resultados aqui, foram, se eu não me engano, 9 competições e 6 finais. Então eu ainda mantive essa veia competitiva porque eu sou naturalmente um ser humano competitivo, né? E isso para mim foi importante. Mas hoje tem algumas diferenças. O Cruzeiro é um clube enorme, enorme, enorme. O Cruzeiro é um gigante do futebol brasileiro. A exposição que eu tinha no Cruzeiro era absurda, em todos os sentidos. Com pessoas que trabalham com futebol, o ambiente de futebol, torcedores, enfim. O Cruzeiro é um gigante de futebol brasileiro, independente da situação dele. E o Cruzeiro me expunha muito em competições nacionais, enfim. Eu estava sempre jogando contra os melhores. Isso, para mim, foi importante na minha formação como treinador. Eu estava sempre jogando competições de alto nível contra grandes adversários e tendo equipes competitivas. O Red Bull é um clube que tinha menos exposição. É um clube que tem menos exposição. Mas é um clube com um processo muito mais organizado que o Cruzeiro, por ser empresa. É um clube que sabe aonde quer chegar e faz as coisas para chegar onde quer. Então, é um clube um pouco diferente. O Cruzeiro, por ser um clube grande, um clube com a veia política, é um clube que tem muita rotação. Isso é outra coisa que prejudica em qualquer processo. A rotação de treinador, rotação de diretor, rotação de comando, rotação de presidência, essa rotação muito grande impede de ter um plano de formação de jogadores, impede de ter um modelo de jogo, uma ideia, enfim, isso tudo prejudica. O Red Bull, por ser uma equipe, uma empresa, por ser mais estável, ela além de estimular mais, ela ter mais meritocracia para as coisas, é mais fácil você formar um processo de formação, entendeu? Então tem essa diferença.
Tem pontos bons nos dois, né? E graças a Deus eu sou um felizardo por ter trabalhado e por estar trabalhando numa equipe como o Red Bull e por ter trabalhado no Cruzeiro, que é um gigante do futebol brasileiro. Conta como é que está a sua situação hoje. Você é um auxiliar do Sub-23. Como é que o Alexandre está em relação ao Red Bull nesse momento? Então, é uma situação nova para mim, né? Eu fiquei aí desde 2013, eu sou treinador de futebol, né? E eu tive uma oportunidade agora. O Red Bull montou uma equipe B que está disputando o Paulista. E pela diretoria, eu já eu necessitava de novos desafios para a evolução, né, na avaliação deles. E surgiu essa oportunidade de ir para o Sub-23 como auxiliar. E, bom, é algo que eu abracei. Para mim, eu estou num período de adaptação ainda, né? Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com o Vinícius Munhoz, que é um treinador aqui de São Paulo, um treinador que tem bons resultados, um cara que tem uma ideia boa, enfim, é uma oportunidade nova. E uma oportunidade de estar no campeonato profissional, né, Carlos? Tudo muda quando você está no profissional, né? O profissional é diferente da base. Então, como a diretoria entendeu que para mim seria importante, mesmo entendendo que o meu desejo é ser treinador, eu passar pelos estímulos de auxiliar, mas num patamar diferente que eu estava, e eu abracei a ideia de estar num patamar diferente, não sendo o treinador principal, mas buscando sempre Evoluir, né? evoluir, me qualificar, né? Então, vou aproveitar para fazer uma pós-graduação, outra pós-graduação, vou aproveitar para estar presente e entender o que o treinador profissional, igual o Vinícius, que é um cara experiente, pensa. E os momentos que o futebol profissional nos proporciona são diferentes da base. E isso, para a gente, é muito importante. Para mim, como treinador, está sendo uma vivência muito boa. Trabalhando com atletas que eu já trabalhei, outros novos, enfrentando dificuldades diferentes, conhecendo pessoas diferentes. E é isso, a gente, como treinador, a gente busca evolução, né? Então, como qualquer ser humano, nós buscamos evolução e eu tento evoluir da melhor maneira que é possível para chegar aonde eu quero chegar. Bacana. Lemos, vamos fazer só uma linha de tempo. Viçosa, o Véu lá de Viçosa, o Baense, Cruzeiro Sub-15, Sub-14, Sub-15, Sub-17. Faz essa linha do tempo aí pra gente. Bom, vamos lá. Se eu não me engano, vou falar até os anos, hein? Tô ficando velho, hein, cara? Você tá me comprometendo, hein? Se você tá ficando velho, imagina aí. Eu já tô vendo comentário aqui de jogador que foi meu jogador quando era universitário, hein? Ó, que legal. Mas aqui, vamos lá. Em 2007 ou 2008, eu iniciei minha carreira como auxiliar técnico na Luve. Passei alguns meses ali com o Renan e depois voltei a jogar, que era a seleção da faculdade universitária. Lucas Batista, esse é fera. Grato a você, Lemos. Sempre na torcida por você. Lucas é um cara que eu sou fã, tá? Quem não é fã dele? Tem jeito de ser fã? É. Além de ser competente, é uma pessoa extraordinária. É um absurdo. O Atlético foi muito bem na contratação dele, um excelente profissional, excelente treinador. E mais importante ainda, além de ter todas essas qualidades como profissional, ele é um ser humano um dos melhores seres humanos que eu já conheci na minha vida. E aí tive esse percalço que eu tive na faculdade, voltei e aí pedi uma oportunidade e realmente comecei a trabalhar como treinador de futebol. Isso aí foi por volta de 2008, mais ou menos, que eu virei um treinador de futebol. E aí, de 2008 até 2010, eu fiquei nesse Véu de Viçosa, passei por várias categorias e disputei o Mineiro. Nesse Mineiro surgiu a seleção do Haiti e eu fiquei trabalhando nos dois. E aí, no meio tempo da seleção do Haiti, que eu fiquei 4 meses, eu tive a oportunidade de ir para o Baense como treinador do Sub-11. E aí, isso em 2010 ainda. Em 2011, eu era treinador já do Sub-15 do Baense. E aí, passei em 2011, disputei 4 torneios lá. E aí, desses 4 torneios, eu ganhei 3 e tive um resultado muito bom contra o Atlético Mineiro, que eu falei com vocês, foi 4-1
contra o Atlético Mineiro. E aí, em 2012, eu fui para treinador do intercâmbio do Cruzeiro. E o Hudson, que era o treinador do Sub-14, me convidou. Esqueceu do time mais vencedor da UFV de futsal. Esse é o time de futsal que nós tínhamos lá na faculdade, que ganhou tudo na época, eu chamava Metiolate. Um nome bem bacana, né? Metiolate, né? Mas era um time de futsal que a gente ganhou tudo lá. O Ramon era um monstro, pivô do futsal, monstro. Joga demais. Mas, voltando aqui, e aí eu fui para esse Ubaense, e aí do Ubaense eu fui para o Cruzeiro, comecei como treinador de intercâmbio, o Hudson me convidou para estar ajudando ele como auxiliar técnico. E aí eu fiquei como auxiliar técnico dele durante 7 meses, e aí tive a oportunidade de ir para o Sub-14. Né? Isso já em 2013 eu virei treinador do Sub-14. E aí... O Hudson é o Hudson, que trabalha hoje na Nike, não é isso? Exatamente, esse mesmo. Okay. Figura carimbada em Belo Horizonte, né? Isso. Então, e aí, 2013, eu fiquei 7 a 8 meses no Sub-14, quando a gente disputou a BH Cup. A gente ganhou do Sub-15 do Cruzeiro com o Sub-14, né? Esse episódio eu acho que você deve lembrar. E aí, eu estava lá. No outro dia, eu já fui promovido para o Sub-15. E aí fiquei no Sub-15, se eu não me engano, 2 anos. E aí eu fui promovido para o Sub-17. E aí fiquei no Sub-17 no Cruzeiro durante 2 anos e meio. E aí vim para o Red Bull. Antes dessa ida para o Red Bull, houve uma experiência sua de um trabalho, de um estudo na Espanha, não é isso? Isso. Assim, eu tive a oportunidade, o Freeland me liberou, né? Na época, então, o diretor me liberou, eu consegui fazer lá eles chamam de Master, né? Em treinamento tático de alto nível. Qualificando diariamente para exercer novas funções. É a nossa vida, né? Assim, Carlos, a gente não nasceu pronto, né? Então a gente tem que ir se moldando com o tempo. E tem que ser competitivo no mercado, né? Você tem que ser competitivo. Eu costumo dizer que eu já estou no lucro. Eu nasci pelado, então eu estou no lucro. Então, a gente tenta ser competitivo, né? E aí, assim, eu busco informação em vários aspectos, pós-graduação, enfim, esse curso que eu fiz lá fora, eu considero investimento, né? Então, eu acho que o único bem que a gente pode dar para a gente mesmo é esse tipo de investimento, né? Com certeza. E aí, quando eu voltei, eu tive o convite do Thiago Escuro, né? Para ir para o Red Bull. Eu já tinha ouvido algumas situações de que um diretor do clube tinha mencionado para algumas pessoas que eu conheço que eu era inexperiente para ser treinador do Sub-17 do Cruzeiro, que me achava inexperiente, apesar de nunca ter visto nenhum treino, de nunca ter conversado comigo. Enfim, a gente sabe que é uma situação política e pessoal, mas a gente entende também que as pessoas que estão na gestão dos clubes, elas têm direito de escolher as pessoas que elas entendem que são pertinentes para estarem trabalhando. E aí eu tive uma oportunidade, eu encontrei com o Thiago Escuro quando eu estava indo fazer esse curso na Espanha, encontrei com ele no Free Shopping às 5 da manhã em Lisboa. Então é aquela situação da intuição. Quando ele me fez o convite, eu não tinha dúvida nenhuma. Porque foram assim que as coisas aconteceram na minha vida, sempre na intuição. Sabe? É uma situação diferente, que o coração acelera, enfim. Você sente, você sabe que é aquilo. Então, eu sempre acreditei como treinador na minha intuição. E esse foi um momento importante. Pô, encontrar com um cara 5 horas da manhã no Free Shopping em Lisboa, em outro país, né? Não é por acaso que as coisas acontecem, não. Não é por acaso. E aí, quando ele me fez o convite, a gente acertou certinho, eu já apresentei aqui no Red Bull. E aí, no Red Bull foi uma loucura. Em 1 ano e meio, eu saí do Sub-17 do Red Bull e fui para o Sub-23. Então, virei auxiliar técnico de um profissional em 1 ano e meio. Passou muito rápido, eu fiz 6 anos e meio de base. Então, uma trajetória assim, que me orgulha bastante, mas eu espero conquistar ainda mais, né? E conquistar meus sonhos, principalmente, me dedicar bastante para me tornar aquilo que eu sempre quis ser. Eu sempre fui uma pessoa que foi muito ajudada. Isso é importante falar, talvez seja o ponto mais importante a ser falado dessa entrevista. Quando a gente é novo,
Quando a gente acredita que nós somos capazes de mudar o mundo, fazer acontecer, nós somos as pessoas. E essa confiança é importante para a gente desbravar o mundo e vivenciar aquilo, os nossos sonhos, correr atrás dos nossos sonhos. Mas a verdade é que eu fui uma pessoa que sempre foi muito ajudada. Eu sempre tive a família sempre se desdobrou para me ajudar, meus tios, minhas tias, mãe de amigo de amigo meu, os meus amigos na minha adolescência, pessoas que me ajudaram bastante. Meu avô foi uma pessoa muito importante, é uma pessoa muito importante na minha vida, entendeu? Foi uma pessoa que sempre foi muito exemplo a mim, foi uma pessoa que teve muito presente, principalmente nos momentos que eu tive mais dificuldade. E como profissional, sempre fui ajudado, meus amigos de faculdade, enfim, sem essas pessoas, eu não conseguiria chegar, conquistar o pouco que eu conquistei, né? Em títulos, em conquistas de promoção. Eu sempre fui uma pessoa que dependeu muito da ajuda dos outros. Sem essa ajuda dessas pessoas, felizmente a gente não chega em lugar nenhum. E hoje eu sei dar valor a essas pessoas, a cada ajuda que foi me dada. O próprio Léo aí, que não tá, acho que não está presente aqui do Flamengo, foi um cara que me ajudou bastante na minha vida universitária. Xerete. Léo Xered, exatamente. Então, assim, a gente tem que ser grato a essas pessoas, né? Muitas das vezes a gente acha que é a gente que faz acontecer, mas quanto mais velho a gente fica, a gente vê que sem essas pessoas nada seria possível. Próspero, como eu disse, professor Próspero, foi uma pessoa que me ajudou bastante. Se eu for falar nome por nome, é pessoa demais. Então, eu só tenho a agradecer a essas pessoas que contribuíram de alguma forma para a minha carreira. Agradecer a Deus também por ter me proporcionado a experiência que eu tive, mas que eu ainda vou correr atrás para chegar onde eu quero chegar. É isso aí, Alexandre. Eu também faço das suas as minhas palavras aqui também de ninguém consegue nada sozinho, eu só tenho a agradecer tudo que eu consegui na minha vida, foi também com muita ajuda de muita gente, e sou muito grato. Agora, a gente só é ajudado também o que a gente faz por merecer, e eu tenho certeza que você faz por merecer. Estamos chegando aí nesse finalzinho aqui. Agradecer a você, Alexandre, pela oportunidade de começar esse trabalho novo com o Portal da Base Brasil. Você sabe da minha vontade de fazer esse futebol um pouco diferente. Eu sou realmente apaixonado pelo Portal da Base Brasil, por isso que a gente convive aqui. E esse projeto, nada me faz mais feliz do que ter você como um parceiro aqui, inaugurando essa nova fase do portal. Então, te agradecer muito, te desejar sucesso na sua vida. Deus ilumine muito o seu caminho, continue iluminando muito o seu caminho. E, assim, vamos fazer outras. Quero te ter aqui outras oportunidades. O papo sobre futebol, se a gente deixar, a gente fica aqui até amanhã falando sobre futebol, respondendo as pessoas, né? Então, te agradecer muito mesmo por essa oportunidade, Jean. Primeiro, Carlos, assim, o seu trabalho é magnífico, né? Eu vi ele crescer, sair como embrião, né? E se tornar a potência que hoje é o Portal da Base. Fico lisonjeado, que essa é a palavra certa, por ser a pessoa convidada numa estreia de um programa como esse, que eu acho que vai ser sucesso aí hoje. Eu já vi alguns comentários, eu tenho certeza que você vai trazer pessoas com grande competência do país e isso vai ser um sucesso. Mas é isso, te agradecer, agradecer os seguidores aí que me aguentaram durante uma hora aí e espero ter contribuído de alguma forma, passando um pouquinho da minha história. Não é nada demais, mas eu espero que sirva de aprendizado para alguém, né? A gente aprende muito com os erros, com o acerto das pessoas. Aos meus ex-atletas, a minha comissão que está hoje lá no Red Bull, os caras estão aqui acompanhando, enchendo o saco, mandando mensagem, mandar um abraço, pessoal lá do Red Bull, pessoal bacana aqui, que me acolheu de uma forma incrível. E é isso, te agradecer também, Carlos, falar com as pessoas que nós estamos aí, não somos nada demais, todo mundo somos pessoas normais, as pessoas têm mania de achar que, exatamente, que a gente que é do futebol, a gente está em outro patamar, que nós somos pessoas incríveis, nós somos defeitos igual qualquer um, nós somos pessoas normais, enfim, temos hábitos normais, gostamos de coisas normais. Com e certeza. É isso, né? Que não tem nada de super-herói aqui, que como eu cheguei hoje num clube de profissional, qualquer um tem condição de chegar, desde que tenha empenho, vontade e sacrifício. Para finalizar,
indicação de um livro. Nós vamos estar sempre indicando aqui, indicação de um livro que você tenha lido, que tenha relação com a sua vida, não necessariamente com o futebol, para a gente indicar para as pessoas aqui que seguiram, que acompanharam a live. Mas tem alguns livros que eu acho interessante para quem quer trabalhar com futebol. Tem 2 do Zé Mourinho. Um que é uma introdução leve à periodização tática, que é o Porquê Tantas Vitórias. Por que tantas e tem vitórias? Outro, isso. E tem outro que para mim é que é o melhor livro que eu já li dele, que é Lideranças e Lições de Mourinho. Esse é sensacional, mas já é um livro bem mais difícil de ler. Tem parte teórica, coisa sobre teoria sistêmica, enfim, é um livro bem mais aprofundado, né? Demanda um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Exatamente. Os 2 do Ferguson, Confidencial e Ferguson do Guardiola, Guardiola Confidencial e Guardiola Evolução, para mim são básicos, assim, livros de histórias, situações, coisas de gestão, coisas relacionadas ao futebol, vivência de futebol. E o melhor que eu já li é o Liderança, do Alex Ferguson. Para mim é o principal treinador do mundo. Assim, se tinha um treinador que tem qualidade no que fez, é ele. E com tanto pouco estímulo, né? Porque é um cara que é da década aí começou a trabalhar em 70, enfim. Não tinha o conhecimento que nós temos hoje, a facilidade para conteúdo igual nós temos hoje. E é um cara que foi vitorioso, é um cara que construiu gerações e gerações no Manchester United, vitorioso. Então é um cara que tem que ser valorizado. Para mim, disparado é o melhor livro sobre gestão de futebol, o livro Liderança, do Alex Ferguson. Bacana, Alexandre. Muito obrigado. Seguidores, muito obrigado. Oportunidade única aqui de estar batendo esse papo com o Alexandre Lemos, auxiliar da equipe Sub-23 do Red Bull. Teremos outras oportunidades e muito obrigado a todos pela oportunidade de estar batendo esse papo aqui com vocês. Um abraço, pessoal. Um abraço, Carlos. Te agradeço, viu? Fica com Deus. Com Deus. Tchau.